O clima entre nós. Olá, seja bem-vindo à segunda parte do podcast sobre meteorologia e dermatologia. Eu estou conversando com a médica dermatologista do HCOR, Rosiane Boabadi. Neste podcast, nós temos uma interessante conversa sobre os efeitos do frio e do calor na nossa pele, que é o termômetro do nosso corpo. Uma boa escuta. Um dos esportes assim, que vem sendo realmente bastante difundidos aqui no Brasil e que é uma coisa muito legal, que é o montanhismo, né? E o outono e inverno, começou o outono, começou a parar de chover, está aberta a porteira das montanhas, estão abertas, né? E eu sei muito bem disso, porque uma das minhas irmãs mora no sul de Minas, é montanhista, e ali, justamente naquela divisa entre São Paulo, Rio e Minas, nós temos talvez assim um dos pontos turísticos, maiores pontos turísticos de montanhismo no país, que é a Serra Fina. Né? A Serra Fina é uma travessia que você faz entre os 3 estados, né? Você chega a talvez 2.500 por aí, entendeu? De altitude, ou talvez até um pouco mais, né? E são 4 dias, você precisa de 4 dias para poder fazer essa travessia. Ou, por exemplo, né, o pico nacional, o pico do Itatiaia, né? Sim, onde você aqui está com temperaturas, né, dos seus, sei lá, 12, 13, 14 graus, e em algumas situações lá em cima já está -2, menos 0, menos 2. À medida que você vai aumentando a altitude, você vai naturalmente diminuindo a temperatura, né? Então, nós não precisamos nem estar na neve, tá? Você imagina uma situação onde nós temos uma onda de frio forte, né? Por exemplo, atuando em cima da região sudeste, e os montanhistas estão lá em cima, a 2.000 metros de altitude. Então, lá, a temperatura certamente já estará abaixo de 0, né? Eu sei disso porque às vezes tem muito oba, vamos subir a montanha, e as pessoas não vão preparadas para esta situação. Não achei que era tão frio assim. E aí começa... Passei por isso. Você passou por isso? Na Serra da Bocaina. Super quente lá embaixo. Vamos subir para uma cachoeira. Claro, vamos. E aí? Nossa, estava 2 graus fora, água -1, 0. Entrei na água, porque eu adoro água gelada. Sei. E para na volta, sem roupa. Tivemos que parar numa pousada, pedir café, chocolate quente, café, ligaram a lareira até a gente se recuperar. Certo. Ok, né? 1h30 para chegar, 1h30 para descer. Isso de carro, né? Que beleza, né? Que patetice, não, doutora Rosiane? Não, gente, e assim, não era falta de roupa, né? Quer dizer, você sabe, por que não viu a previsão? Isso! Previsão do lugar para onde você estava indo. E mais do que isso, assim, lembrar que você vai para uma altitude mais elevada e você vai ter naturalmente temperaturas mais baixas, né? Nunca mais esqueci. Nunca mais, tá vendo só? E eu do meu professor lá, minhas camadinhas de pele, de roupa também são, né? Então, Rosiane, veja, então são situações, por exemplo, assim, simples, né? Que a gente nem precisa tá em lugares de frio extremo, né? Mas claro, por exemplo, se você gosta realmente do montanhismo, você pretende fazer, né, por exemplo, as subidas aqui no Aconcagua, nos picos que nós temos aqui na Cordilheira Andina, né? Quer dizer, essa questão da proteção em relação ao frio, ela é toda especial, né? Quer dizer, quem mora em frio, montanhista, alpinista, né? Quer dizer, eles têm uma proteção completamente especial, né? Em relação ao frio. Assim, eu costumo dizer que assim, o frio é bem mais complicado, porque você tem que colocar muita roupa. Assim, você precisa de um aparato né? Calor você consegue tirar a roupa, né? Entendeu? Assim, calor é mais fácil você lidar,
né? E saber colocar. E saber colocar. Camadas, Já tá, isso, aquilo. uma outra situação que eu estou lembrando aqui, assim, bom, por exemplo, as bolsas térmicas, né? Quando a gente está com alguma coisa, né, alguma dor, e você coloca aquele saco de água quente, aquela bolsa Tomar térmica. cuidado com o tempo de exposição e temperatura, né? Pois é, as pessoas não Faz não, queimadura. aquilo tá bem quentinho e fica lá, né? A gente usa crioterapia para cauterizar verrugas, matar Certo. matar tumores. Nós usamos a radiofrequência que produz calor, que é a eletrocoagulação, que por calor também faz a mesma coisa, faz uma agressão programada. Então, Interessante. o tempo em que tem o lado ruim dos agentes físicos, a exposição ao calor, ao frio, o uso racional e profissional desses dois agentes físicos também são terapêuticos. Não é para tão preocupada e achar que é só coisas ruins. É claro que jamais de uso doméstico. Existem alguns aparelhos na farmácia para você usar sozinho em casa. Você não tem a qualificação para saber o tempo de exposição, o quanto pode doer, né? Aquele agente frio, por exemplo, a crioterapia. Rosiane, vamos tocar num assunto aqui que agora é delicado, hein? O negócio é o seguinte. Olha aqui, vamos lá. Bom, vai chegando o verão, vai começando a esquentar, primavera e tal, né? E aí vem o ar fica mais quente, dia de sol, primavera, calor, né? E a galerinha vai ficando toda oriçada, vamos tomar um sol, saindo do inverno, a pele tá branca, né? E aí existe a cultura, claro, da pele dourada, da pele queimada, né? E aí o que a galerinha faz? Ok, pá! Vamos direto lá pro sol, se planta na laje, se planta na piscina, se planta no quintal, aonde for, né? E tome sol, certo? E tome sol, né? Então, assim, aquela marquinha que ia demorar 2 semanas para ficar, ela fica pronta em uma tarde. Certo? Não fica? Não tem, inclusive, assim, as empresas. No Rio a gente tem muito disso. Lembra aquela história lá? Alto verão, o cara botou lá, né, as várias cadeirinhas na laje, dá todo o conforto pra galerinha, né? Onde você quer a marca, o cara faz a marca ali. De tanto sol, de tanta, sei lá o que, química, não sei o que eles passam para poder ficar. Bom, isso virou um mega problema, né? Um mega problema por quê? Nós não tínhamos, por exemplo, se você pegar aí, vamos dizer, nos anos 70, talvez até 80, né? Nós não tínhamos muita preocupação, aliás, era o contrário, né? Com a proteção em relação a protetores, bloqueadores solares, radiação UVA, UVB, a gente não tinha muita preocupação com isso. Entendeu? Quer dizer, a gente ia pra praia, pele nua e tal, entendeu? Assim, sem proteção nenhuma, bora lá. E mais ainda, a gente colocava, tá? Bronzeadores. Né? Nossa, histórias até... Hoje você vê menos um... Raito. Então, Raito de Sol, né? Que vinha da Argentina. Opa, Raito de Sol, né? Urucum, Coca-Cola com óleo. Isso, e aí é aquela festa, né? E bota no corpo, tudo para queimar. Hoje a gente faz menos isso, né? Mas o apelo da pele bronzeada, ele é muito grande, né? Embora você às vezes tenha períodos onde a moda dita que a pele branca é muito legal e tal, né? Mas assim, o apelo da pele bronzeada é muito grande e as bobagens, né, em relação a produtos também são muito grandes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, porque o sol tá aí, e aí a outra ponta eu quero tomar sol, entendeu? Porque eu quero ficar bronzeada, aí a dermatologista, não, você tem que usar isso. Aí a reumatologista, endocrinologista vai dizer assim, não passa nada na pele, porque você precisa fazer da pele sem nada, sem nenhum tipo de coisa, para você poder fazer a vitamina D. E aí cria-se um belo conflito na cabeça do cidadão.
A dermatologista disse que não. A moda diz que eu quero. Exatamente. Agora qual a palavra, doutora Rosiane? Vamos lá. Obrigada, Jo. Olha só, você mesmo faz a pergunta, né? Por que é um problema, né? Assim, a ciência veio evoluindo, a documentação científica junto dela nesse período todo, né? Então, assim, a propriedade do real efeito do UVB na pele cresceu nos últimos 50 anos. Recentemente na história, a gente documenta o que o ultravioleta A faz. Uma curiosidade, por exemplo, é o que o fator de proteção solar dos rótulos, que são um produto médico relativamente novo na história, né? Sim. Né? E evoluiu muito em número de fator, ele se refere apenas ao ultravioleta B. O fator medidor de grau de proteção contra o ultravioleta A do fotoprotetor, por exemplo, chama-se PPD. No Brasil, a Anvisa determina que seja pelo menos 1/3 do fator de proteção contra o ultravioleta A, que o PPD tenha pelo menos 1/3. Olha que fator de proteção importante para a população, né? Se a gente está falando de um filtro 30 no Brasil, quer dizer que ele tem um fator de proteção em torno de 10 para o A. Isso é um grande ganho do nosso órgão regulador, né? E a partir deste os dermatos acabam recomendando algo um pouco mais alto para você proteger contra o ultravioleta A. Mas, de fato, você fala que tem um apelo ainda em função da pele bronzeada. Claro que tem. Isso é um padrão de beleza ocidental predominante em países tropicais, né? Mas qual é a nossa função? Ninguém está aqui para cercear lazer do indivíduo. Não vá fazer seu turismo, não vá fazer seu esporte, não vá estar na vida outdoor, mas vá para a vida outdoor sabendo o que ela pode te proporcionar, né? A queimadura de um primeiro momento, o vermelhidão, o bronzeado tardio, aquelas lesões subagudas da exposição ao sol, elas são deletérias. A lesão tardia da exposição contínua aos ultravioletas são o fotoenvelhecimento, ficar enrugadinha, maracujá de gaveta, né? Ou a gênese, a formação de tumor cutâneo. Hoje, o câncer de pele é o tumor mais comum de todos no mundo, entre homens e mulheres. Por quê? Pela fotoexposição. Nós sabíamos disso, desses números há 30 anos, 50 anos atrás? Nós não sabíamos. A partir do momento em que está documentado, né, o conhecimento científico vem junto, a nossa missão é orientar. Vá para o seu lazer, faça o seu turismo protegido. Entenda que esse perfil de beleza que você entende como bonito é um risco no longo prazo. É um risco para o pescador, que tem um ofício de estar se expondo o tempo todo, é um risco para o carteiro. Por isso que nessas profissões, filtro solar virou um equipamento de proteção individual, uma EPI, que está na moda hoje em dia, porque há um efeito comparativo da exposição ao ultravioleta. Quer dizer, nenhuma sociedade vai cercear o indivíduo, vai te proibir, né? Com relação a um ponto importante, que é a vitamina D, qual é o grau? O ultravioleta responsável pela transformação da vitamina D é o ultravioleta B, que tradicionalmente é o ultravioleta ruim, presente, né, de 10 às 4 da tarde, que é um horário do sol mais forte, teoricamente pior. Por que eu digo teoricamente? Porque o ultravioleta A já está documentado que também é ruim. Ele não faz pico, mas ele está presente ao longo do dia inteiro, né? Então também tem que ser prestado atenção. A verdade é que nós precisamos de pequenas exposições diárias e de um pequeno segmento para fazer a conversão, para o fóton penetrar na pele e fazer a conversão adequada da vitamina D. Então, eu acho que é uma desinformação, não é um atrito com outras especialidades. O que o endócrino, cardiologista, endocrinologista, e outras reumato, assim, eles precisam também estar cientes que é uma caminhada de 5 a 10 minutos para você comprar algo ali no supermercado, o braço do lado de fora do carro, é suficiente para a conversão da vitamina B, né? Então, é isso. Gente, eu gostaria de deixar claro. Agora, entendam,
o perfil de beleza é um risco. Banca, mesma coisa com os pneumologistas. Todos avisam que fumar dá câncer, né? Olha ali o que vai fazer, né? Não, isso é muito interessante, assim, porque, na verdade, aliás, assim, acho que vai chegando o verão mesmo, e esse tipo no verão a gente tem que intensificar, né? Mas existe um desconhecimento muito grande, de forma geral, em relação à ação, aos malefícios, né? De sol, de forma geral. Né? Quer dizer, sim. Veja, você estava falando de carteiros, já fazem parte dos protetores solares, né? Como o EPI dessa categoria de trabalho, mas, por exemplo, quem vai pensar nos trabalhadores rurais? Sim. Entendeu? Chapéu, roupas, não só o fotoprotetor em si, mas os elementos externos. Exatamente, né? Chapéu, quer dizer, José, que eu acho fantástico. Hoje tem tecnologia de fotoproteção impregnada em tecido. Isso. Mais uma vez, a nosso favor. Né? Você vai fazer, você é um trabalhador rural, isso, aquilo, poderia ser orientado, mostrar os tecidos que já existem, isso. Você é um praticante de esporte, de mar, de grandes incidências solares, use as roupas adequadas, o surfista, o kite, é como ser individualizado. É claro que são produtos recentes, o valor agregado talvez seja impeditivo, dependendo do ofício profissional, mas se você é uma grande empresa, isso entra como EPI. Exatamente, mas esse é um tipo todo, uma discussão, um tipo de conhecimento, quer dizer, a gente difunde muito, o câncer de pele já é uma coisa muito, muito falada, né? Mas o que acho que a gente talvez precise realmente intensificar são essas as pequenas atenções, assim, olha, é a sua caminhada, você às vezes vai passar horas aí, você vai sair de férias, entendeu? Então são coisas assim que estão muito mais próximas de você, não é porque você vai fazer que você é um trabalhador rural, que você vai, essa sua atividade exige sol, não, às vezes é uma coisa assim muito mais próxima de você, né? Por exemplo, são as suas férias, onde o seu cérebro já fica, já tem uma ação assim, não, eu estou de férias, eu não preciso pensar em nada. É uma orientação muito importante, porque a exposição aguda ao ultravioleta, ela aumenta a tua chance de tumores mais agressivos, no caso o melanoma, né? Ele é um dos tumores cutâneos mais raros, ele não é tão prevalente, mas ele é muito preocupante pela chance de mortalidade que está envolvida nele, né? Então, lá atrás, você me perguntou, eu não sabia que fazia cabelos e unhas parte do dermatologista, quando eu fui examinar uma pinta. O exame das pintas, Joia, acho que esse é um dos momentos mais importantes, tem que ser feito anualmente, né? O melanoma, ele é uma pinta que pode se transformar ou ele acabou de aparecer. Por conta dele que nós seguimos essa check-up, essa triagem, por conta dos outros, naturalmente, os outros tumores cutâneos, mas assim, a importância do uso do filtro solar e do check-up dermatológico. Lembrar das alterações evolutivas, mudanças em qualquer pinta que o indivíduo tenha, né? O crescimento, o desaparecimento ou a coçadura já justifica procurar dermatologista naquele mês. Tá? Isso é muito interessante. Inclui a população contra o ABCDE, né, das pintas escuras. A assimetria. O lado de cima é igual ao lado de baixo? O lado da direita é igual ao lado da esquerda? Se não for, em um dos eixos, já procura o dermatologista. A borda é regular, tudo bem. A borda é denteada ou irregular, procure o dermatologista. Cores. Ainda tem mais de 2 cores, procure o dermatologista. Sim. Você não está para saber se ela é preocupante ou não. Diâmetro. Ela é maior do que 6 milímetros? Procure o dermatologista. Basta uma alteração em um dos critérios para justificar você procurar opinião médica. Tá? E a ABCDE evolução que eu falei no início.
crescimento, desaparecimento e coçadura. Fantástico. Esse ABCDE é muito, muito legal. É muito fácil você perceber isso. É muito fácil, entendeu? Quer dizer, esse é um tipo de conhecimento que a gente precisa difundir, porque é muito fácil. Então, assim, veja, nós estamos tendo uma conversa muito interessante, Rosiane, porque é isso. De repente, a gente veja, a sua pele é ela que está em contato direto com o ar, com o sol, é ela que vai sentir, é o saco de pancada inicial, é ela, é a sua vitrine e, ao mesmo tempo, o seu saco de pancada. Entendeu? É ela que vai sentir tudo. Olha só que coisa mais fantástica. Rosiane, para a gente terminar, eu só queria dar para a gente comentar aqui uma coisinha, que é justamente sobre o cabelo, e é uma questão muito delicada, feminina em particular. Sabe? Eu acho que a gente não pode deixar de falar isso. Eu não posso deixar essa oportunidade passar diante, né, de estar diante aqui uma conversa com uma dermatologista, né? Bom, é o seguinte, né? O meu cabelo frisa. Eu já acabei de fazer a chapinha, Rosiane. Entendeu? Eu acabei de me arrumar toda. E aí vai lá, pelo amor de Deus, umidade não, entendeu? Frisou o meu cabelo. Olha, a gente está falando isso tudo num tom de brincadeira, mas isso vira um mega problema na cabeça de muita gente. No dia a dia. Sabe? Né? Porque assim, ajeita o cabelo, arruma o cabelo e tal. Claro, tem também a cultura do cabelo liso, né? Essa é uma outra coisa, é uma coisa de estética mesmo, de moda, né? Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, né? Cabelo frisado, o que acontece? Aliás, o que é esse alisamento? Porque o cabelo, aí tem uma coisa que é muito interessante que eu gosto. Olha, mais um ponto de contato aí entre a dermatologia e a meteorologia. Eu não sei se as pessoas aqui sabem, mas e nem sei se você sabia, mas um dos instrumentos clássicos da meteorologia é o higrômetro de cabelo. É exatamente um instrumento, ele chama higrômetro de cabelo, né? E ele usa, sim, cabelo natural. Eles usam exatamente isso, cabelo natural, como o seu sensor. Por quê? Porque o cabelo, ele vai absorver água, né? Ele tem essa capacidade, né? Ele retém, né? E pode... então, você vai medir o nível de umidade, né? O higrômetro faz isso, né? O nível de água. Tá? Então você vai medir justamente esse nível de água. E a gente usa exatamente cabelos naturais para fazer isso. Entendeu? Então, sensacional. Assim, o cabelo tem pontes de hidrogênio que tem afinidade com a água. A partir do momento em que ele absorve, ele se negativa, se carrega eletricamente de cargas negativas e repele um ao outro, né? Essa é a causa do frizz pela umidade. Outra causa que é muito comum no Brasil, mas fora também, é o uso inadequado de shampoos com muitos surfactantes, que carregam negativamente o cabelo. E aí você não condiciona adequadamente, né? E fica com aquele cabelo arrepiado. Há muito pouco tempo também atrás, a brasileira com cabelo ondulado, cacheado, étnico, ela não tinha nem opção de produto, né? Então, acredito que é mais prevalente daí a busca pelo alisamento. 60% dos cabelos das brasileiras é ondulado ou étnico, né? E como é que a gente vai ter só agora produto para esse grupo, né? É muito difícil. E por isso a busca do cabelo liso também, o uso dos... Assim, e as químicas, tá? Outro momento que aumenta o frizz do cabelo. Você danifica quimicamente aquela haste, né? Abrindo as escamas superficiais da cutícula, que permite também que ela se carregue negativamente e faça frizz, né? Seja por alisamento, por tinturas ou luzes. São várias vias que promovem o frizz. De fato, todas elas te deixam naquele bad hair day, né? Ninguém quer o bad hair day. A dica
dermatológica para esse momento é: perceba qual shampoo você está usando, veja se ele tá muito, se ele é rico, se ele é muito adstringente, eu diria assim, e condicione o cabelo na sequência. Então, assim, os veículos com óleos vegetais, hoje em dia tem uma aceitação muito boa, sem deixar engordurado. Os silicones do passado, muito pesados, podem deixar resíduos, mas já temos silicones mais atuais que você consegue colocar e tirar isso. E substâncias com aminoácidos hidrolisados, que são pequenos pedaços de proteína que ajudam na emoliência, aquelas ampolas, né? Quanto mais concentradas, melhor para condicionar esse fio. E o uso de máscaras ou condicionadores após o shampoo também diminui. Mas se você estava com o cabelo muito condicionado, entrou num ambiente úmido, isso aconteceu, tem algum produto, hoje você já tem eles em sprays, essas queratinas, esses aminoácidos, que você consegue dar uma ajeitada e camuflada. Lembrando que são camufles temporários, né? Se você tem por alisamento ou por química. Então aí nós temos aí a seguinte orientação agora meteorológica, tá? Bom, você preste atenção, porque se você for no cabeleireiro, fizer todo o seu alisamento, e aí você sai no fim de tarde com garoa, você não vai chegar na festa com o cabelo lisinho. Acabou. Então pode ser. E a outra questão que a gente... Turbante, touca, única coisa. Exatamente. E a outra coisa que a gente tem de interessante é o seguinte: a previsão diária do tempo, isso você encontra, por exemplo, no site da Climatempo também, né, o tempo todo, nós temos normalmente o nível de umidade, que a gente tem um nível de umidade mínimo e um nível de umidade máximo durante o dia, né? Então a gente sempre tem essas duas coisas acontecendo. Então é possível você perceber isso também, saber, bom, hoje está um ar muito seco, muito úmido, né? Bom, então uma outra coisa aí, uma dica meteorológica, né, que a gente pode dar, é que no site da Climatempo, por exemplo, ou em outros lugares, você sempre vai encontrar o nível de umidade. A gente tem normalmente um nível de umidade máximo e um mínimo, né? E todo dia de manhã, por exemplo, a umidade é um fator que varia muito ao longo do dia, ao longo do ano, né? E não faz muito sentido a gente dizer a umidade média do dia. Isso não quer dizer nada. Por quê? Normalmente de manhã cedo você tem um ar muito úmido, o nível de umidade é bastante úmido, ele pode chegar a 100%, e aí você vai perdendo a umidade à medida que o ar se aquece, vai perdendo essa umidade, né? E aí você tem, então, depois um nível mínimo de umidade, né? Quando a temperatura está a mais alta temperatura do dia. E depois vai começar a aumentar de novo, de noite você sempre tem mais úmido. Então, verifique esse nível de umidade aí ao longo do dia, que isso vai certamente te ajudar, né? Bom, olha, doutora Rosiane, eu deixo agora aqui um espaço para as suas palavras finais, né? Eu já... Antes de tudo, eu agradeço muito, muito a sua disponibilidade. Nós tivemos uma conversa interessantíssima e eu tenho certeza que nós passamos aí um conhecimento bastante legal e útil para as pessoas, né? E encontramos essa confluência toda, né? Entre a pele e o tempo, né? Bom, agora é com você. Josélia, obrigada por essa oportunidade de esclarecer e trazer um pouco de conhecimento médico para a população em geral. Obrigada ao HCOR por essa oportunidade, e agora você também me contribuiu com essa notícia que nós temos o índice de umidade média, né, mínima e máxima todos os dias. Mais um elemento para eu acompanhar. Muito obrigada. Exatamente, né? Então, assim, essas variações de umidade, a gente encontra isso diariamente, é uma coisa que a gente mede o tempo todo, né? Bom, eu só tenho, então, novamente a agradecer aqui a doutora Rosiane Boabide, a dermatologista do HCOR, por essa conversa maravilhosa que nós tivemos, né? E descobrimos aí todas essas confluências, né? Todas essas interligações entre a nossa pele e as condições do tempo, né? É a nossa pele que está, é a nossa camada mais externa, nosso maior órgão do
corpo e a nossa pele, que está exatamente em contato direto e sentindo todas as transformações que acontecem no ar. É ela que vai ser primeiramente impactada. Então, procure um dermatologista, veja, tenha atenção, né? Nós estamos fazendo todo esse trabalho aqui justamente para alertar você sobre os problemas, né? Os benefícios e os problemas que você pode ter com excesso de sol, com frio demais, com calor demais, porque essas variações do tempo interferem na sua saúde, interferem também na sua pele. O Clima Entre Nós fica por aqui. Esse foi mais um podcast da Climatempo. Eu espero que você tenha aproveitado muito a sua escuta. Você pode entrar em contato conosco através do e-mail podcast@climatempo. Até uma próxima e eu espero que você tenha tido uma boa escuta.